Paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, prazer muito grande poder estar falando convosco novamente, desde a cidade de Voti, no estado do Rio Grande do Sul. Quem tem o prazer de falar com todos vocês é o pastor Levi Longaray Martins. Após um período sem gravar vídeo para o meu canal, devido às ocupações cotidianas do nosso dia a dia e devido aos nossos compromissos com a igreja, família, enfim, amados, tivemos um pouquinho ausente, mas sempre que tivermos oportunidade, nós vamos estar levando um vídeo novo ao nosso canal para que os irmãos possam estar meditando e refletindo na palavra do Senhor. Amados, hoje eu gostaria de comunicar com vocês e falar a respeito do matrimônio, casamento, intimidade do casal e o divórcio. A Bíblia nos dá um relato muito forte no livro de 1 Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, 7, versículo 15 até o 40, e também no livro de Romanos, no capítulo 7, o versículo de número 1. Nós encontramos um trecho poderoso, um trecho muito poderoso relacionado a matrimônio, a casamento, a vida íntima. Amados, em Romanos 7, a Bíblia deixa muito claro que nós não devemos ser detratores da lei, nem infringirmos as leis. As leis, seja ela a lei que for terrena, mas a lei do casamento é uma lei criada por Deus, seja a lei civil, a lei desta terra, como a lei de Deus. E a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, que a lei prende a mulher ao marido enquanto o marido estiver vivo. Ora, meus amados, eu não quero ficar citando muito versículos da Bíblia, porque tem uma gama de versículos que vai sempre nos dar, vai nos fazer, vai dar alusão e também vai nos dar luz para que possamos sempre estarmos defendendo o sagrado matrimônio. Então não quero ficar citando versículos e mais versículos, fazer um estudo bíblico relacionado a matrimônio, porque não é necessidade. Todos nós sabemos que os homens contendem e nessa questão e tentam afirmar, dar luz às suas ideias, suas ideologias relacionadas ao matrimônio errada, são ideias errôneas e eles querem fazer isso valer de qualquer forma. Então eu não vou ficar citando um monte de versículos, uma gama de versículos para poder discutir algo que é indiscutível e defender algo que é indefensável. Nós não precisamos ficar aqui defendendo, eu só quero fazer um breve comentário relacionado ao matrimônio. Eu sei que os homens hoje são homens que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida voltada para os seus prazeres, para os seus deleites, e eles estão vivendo no engano e querendo enganar os outros e também viver uma vida no erro e querer fazer as suas aberrações valer e ter sentido. E até porque não dizer que eles querem implantar isso como lei para dentro da igreja e fazer com que isso venha a valer. Amados, preste atenção no que o pastor Levi vai dizer com essa experiência no Evangelho. Escuta o que eu vou lhe dizer. Jamais eu poderia vir até o YouTube ou falar do amor de Deus de uma forma equivocada ou de uma forma hipócrita, fingida, falsa e mentirosa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós não precisamos tentar defender o que não precisa de defesa. Se nós irmos a um comentário próprio secular, quando uma moça está namorando um moço e ela trai o moço e o moço acaba descobrindo, como é que ele se sente? Faço-vos uma pergunta, como é que se sente esse moço, essa moça? Não precisa nem ser noivo, vai se sentir traído, ultrajado, vão brigar, vão ficar desesperados. Por quê? Porque houve uma traição. Quando é um casal de noivos que está próximo ao casamento e o noivo ou a noiva vem fazer com que aquele noivado seja desfeito por uma traição, como fica a pessoa que é traída? Fica desesperado. Há uma quebra de conserto, há uma quebra de respeito, de votos feito mesmo sem haver consumado o casamento. Então o que eu quero dizer? Se a pessoa fica abatida para baixo, traída, é porque isso não é da vontade de Deus. Então imagine os irmãos, imagina você, a pessoa que já está casada, que já contraiu o matrimônio, já estão vivendo juntos,
Então, a minha fala, eu vou gravar uns 3 vídeos relacionados a isso, e o vídeo de hoje é o que eu acho sobre o divórcio e o novo casamento. O que o pastor Levi pensa sobre o recasamento, ou sobre o divórcio, um novo casamento, ou sobre o divórcio, um novo matrimônio, ou sobre contrair um novo matrimônio. Então eu penso assim, que é uma falta de perseverança, uma falta de fidelidade aos votos, porque os homens têm se tornado muito infiéis nos contratos, seja contrato matrimonial, seja nos contratos de negociações secular, os homens se tornaram, eles quebram com muita facilidade o concerto, os pactos e os votos feitos mediante a lei, e coisas que de forma alguma poderiam ser quebradas. Então se tornou uma facilidade muito grande e se veio para dentro da igreja. Então as pessoas hoje têm uma facilidade muito grande de desfazer com a palavra de Deus, desfazer com os votos maritais, com os votos do matrimônio, do sagrado matrimônio, desfazer com tudo que Deus estabeleceu como regra e como leis para dentro da igreja, você entende? E o que mais tem é versículos, pregadores que, como eu explicaria para os irmãos, que se sente no direito de querer dizer o que a Bíblia não diz e querer exaurir, extrair do texto, numa exegese pobre, o que a Bíblia não diz, e aí acaba ensinando maldição para a vida dos irmãos. Quantos irmãos e quantas irmãs estão vivendo uma vida errada porque simplesmente, amados, presta atenção no que eu vou lhe dizer, porque valorizam mais a palavra pastoral, mais a palavra sacerdotal do que a palavra de Deus. Hoje, tem pessoas que são guiadas pelo que o pastor diz, pelo que o seu líder diz, não são guiados pela palavra de Deus, pelo que a palavra de Deus diz. Então, preste muito bem atenção no que eu vou lhes dizer. Não é o que o seu pastor diz que vale, não é o que não estou colocando membros contra pastor e também não quero trazer contenda no vídeo, mas não é o que o seu pastor diz que vale, é o que a palavra de Deus diz que vale. O que a palavra de Deus diz não pode ser mudada por nenhuma autoridade desta terra, seja ela autoridade civil, autoridade eclesiástica, seja governamental, seja a autoridade que for, não pode, por mais que ele tenha o conhecimento, seja formado em Harvard, nos Estados Unidos, seja formado aonde quer que ele seja formado, não importa, a palavra do homem não pode desfazer de forma alguma a palavra de Deus. E muitos pastores, teólogos que têm estudado em grandes universidades têm usado isso como um álibi para desfazer o que a palavra de Deus diz. Há um perigo muito grande constante na teologia. A teologia é de Deus, mas os que estão estudando a teologia estão usando a teologia para um caminho errado e estão usando os rodapés de Bíblia, os comentários estão... Não vá também, meu ouvinte, no que está escrito nos rodapés de Bíblia, porque isso é comentário humano, o que é inspirado é o que está dentro no conteúdo da Sagrada Escritura. Então tem muitas Bíblias que defendem no recasamento, tem muitos líderes que estudaram teologia, mas não deixaram Deus iluminar suas mentes para o bem, estudaram teologia para o mal, porque a teologia é muito bom, mas a teologia tem que ser estudada para o bem da causa do mestre, e muitos desses obreiros se agigantaram tanto, ficaram tão grandes, se exaltaram tanto, que eles conseguem a querer desfazer o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Eles conseguem se colocar no lugar da palavra para dizer o que a palavra não diz. Então isso é um pecado muito grande. O divórcio sempre vai ser pecado. As cartas paulinas e toda a Bíblia Sagrada, não existe uma forma de uma pessoa se desfazer do seu casamento e recasar dentro da igreja, ficar congregando dentro daquela própria igreja, vivendo ali entre as pessoas que lhes conhecia, onde ele tinha o seu conhecimento, o seu convívio. Hoje em dia a pessoa casa e recasa dentro da igreja com a maior facilidade. A sua esposa está viva e ele está ali casado e vivendo com outra mulher dentro da própria igreja, trazendo assim uma insegurança muito grande para as pessoas que estão se convertendo, para as pessoas que são novos convertidos, que também vão seguir uma linha de raciocínio, uma vida assim. Amados, a Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou. O Senhor, ele é antidivorcista, o Senhor odeia o divórcio, aborrece o divórcio, o Senhor, ele aborrece o repúdio, não importa que venhamos com textos e isolados, que Moisés deu carta de divórcio, que não sei, aquelas conversas que você já conhece bem, a não ser por traição. Amados, eu escutei muito isso no começo, quando usaram aqueles versículos de Mateus,
aqueles versículos dos evangelhos, que a não ser por imoralidade sexual, colocaram em uma das Bíblias, que eu não vou citar o nome aqui para não trazer problema para nós, mas vocês sabem, uma Bíblia que defende essa tese nos seus rodapés, nos seus estudos, por um grande teólogo do Brasil, né? Então, preste atenção. Então veio com essa conversa de a não ser que ser por imoralidade sexual. Jesus nem por imoralidade sexual ele trouxe essa exceção de alguém recasar, porque isso aí virou moda na igreja. Muitos dizem assim, ah, minha esposa me traiu, outros vão dizer assim, eu posso trair, porque se eu trair eu também vou conseguir casar. Então isso aí, irmão, isso aí é um álibi satânico, isso é uma obra do diabo, que entrou dentro da igreja devagarinho. Hoje nós temos igreja que tem centenas de irmãos recasados, suas esposas ali ainda vivas. Muitos dos irmãos têm abandonado suas esposas doentes, e estão pegando mulheres novinhas, estão vivendo uma vida boa e a sua esposa lá jogada, doente, enferma. Outros homens têm chegado perto aos seus 50, 60 anos, têm abandonado aquelas companheiras que lutaram ao lado deles a vida toda, construíram um império, seja ele secular ou um ministério na igreja, e quando é a hora de desfrutar para que aquela mulher seja abençoada ao lado do seu marido, o marido larga ela, pega uma esposa nova e vai usufruir, desfrutar do ministério e da vida que aquela mulher que está abandonada ajudou ele a construir. Então, Deus odeia essas coisas. Deus não aceita a hipocrisia, a mentira, o engano. Deus não habita nessas coisas. E eu tenho a certeza, a plena convicção do que eu estou falando aqui para os irmãos nesse vídeo. Vou gravar 3 vídeos sobre o divórcio, mas comentário. Não vou usar muito a Bíblia, porque a Bíblia é ampla para isso. A Bíblia condena o divórcio em todas as instâncias. Então, amados, a Bíblia, o texto-chave para se relacionar sobre casamento, 1 Coríntios e Romanos. Você entendeu? Ali fala sobre a mulher que tem marido descrente, ali fala sobre o que é novo, o que é solteiro, se for melhor ele fique sozinho. Ali tem o relato completo para todas as situações que uma pessoa pode estar enfrentando na sua vida sentimental ou conjugal. Ali Paulo está aconselhando quem não tem mulher que não busque mulher, quem está casado que não busque se apartar da mulher e que fique ligado à sua mulher. Ali Paulo é muito claro, irmãos, e muito cônscio, e eu sigo o exemplo de Paulo porque Paulo era um imitador de Cristo. Agora, em Romanos, na carta aos Romanos, Paulo está sendo muito claro que a mulher está presa à lei do marido enquanto o marido viver. Então, qual é me diga uma coisa, irmão Levi, na sua concepção, qual é a forma e o meio que uma pessoa pode casar de novo? Paulo foi muito claro e muito cônscio. Somente morrendo o marido. Mas havendo morrido o marido ou a esposa, está livre da lei do marido. E aí o que Paulo disse? Pode casar, mas vem aqui comigo. Vem comigo. Não é ainda casar de qualquer jeito, né? Casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor esse casamento. Continua tendo observâncias bíblicas. As pessoas hoje não se preocupam mais com a Bíblia, nem com as observâncias da Bíblia Sagrada. Eles querem fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, conforme eles bem entendem. Existe um espírito pairando e permeando o mundo evangélico em todos os continentes onde tem o evangelho, que é o espírito da desobediência, da rebelião. As pessoas não querem mais sujeitar e nem obedecer. Não querem obedecer pais, nem esposo, nem esposa, nem pastor, nem igreja, não querem obedecer nada. E isto aí, meus amados, não vai mudar o evangelho. O evangelho continua sendo o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, e todos nós teremos que prestar conta diante de um Deus fiel, justo e santo. Eu conheço uma gama de conhecidos meus, de obreiros, amigos meus, que para tudo tem uma desculpa e uma ressalva. Abandonam suas esposas, volta para a esposa, sai de casa, volta para a esposa, vai lá, fica com a mulher mais 2, 3 meses, volta, e as coitadinhas das irmãs ali ficam esperando, sofrendo, acreditando que esse homem vai se restaurar, se recuperar. Amados, Deus não aceita esse tipo de coisa. Você tem que ser perseverante, perseverar pelo teu matrimônio, lutar. As lutas vêm, a dificuldade vem, casamento não é brincadeira, nunca foi fácil, mas quando a gente deixa Deus guiar a nossa vida, tudo se torna fácil. Não existe desculpa, mas é que não deu certo. Eu não vou fazer comentário sobre o que pode causar isso aí, mas eu entendo uma coisa. Falando agora do que pode te dar o direito de um novo matrimônio: a morte da sua esposa.
Não existe outro. Não existe uma segunda, não existe exceções, não existe aqui na vida, irmão, salvação e vida conjugal, Deus é muito claro, não se brinca com isso, isso é algo muito sério. Ora, nós temos que exceder o exemplo dos ímpios, do mundo secular. Você sabe que separação até no mundo secular é algo complicado, porque tem gente que diz, mas o casamento do ímpio nosso é a mesma coisa, é a mesma regra para Deus. Não existe diferencial entre o casamento civil, a vida conjugal. Você entende? A traição é traição na vida secular, para os ímpios, a traição é traição na vida dos crentes, entendeu? O casamento, ele é algo constituído, instituído por Deus, e Deus vai cobrar aquilo que nós fizemos de errado, a humilhação que você traz para a tua esposa, a humilhação que você traz para o teu esposo, a forma que você se libera e se livra tão facilmente de um matrimônio, algo tão sagrado. Essa primeira parte eu quero falar sobre o divórcio e o novo casamento. No segundo vídeo eu quero falar sobre o que leva ao divórcio. E no terceiro eu quero falar sobre as esposas e os esposos que nós temos hoje em dia. Você sabe da minha vida em 21 anos de casamento que eu já passei? O que eu e minha esposa já passamos? Eu poderia fazer um filme, um vídeo para você, contando dificuldades no campo físico, mental, espiritual, luta com os demônios, vida sentimental, dificuldades financeiras, tudo que nós passamos, mas nada disso nos levou a uma separação, porque nós decidimos um dia que nós íamos viver junto, que nós seríamos uma carne só e que nós iríamos lutar pelos nossos ideais e pela nossa vida conjugal. Então, amados, entendam uma coisa: divórcio, Deus odeia e aborrece o divórcio. Casamento dentro da igreja, para mim é a maior pilantragem, para mim é aberração você largar sua esposa viva, cheia de saúde, dentro da igreja e vir alegar coisinhas que você fica alegando. Você entendeu? Você entende o que eu estou dizendo? Não existe um novo matrimônio dentro da vida eclesiástica enquanto a sua esposa, o seu cônjuge, o seu esposo estiver vivo. Não existe. Não existe, você não tem um argumento que você possa usar, por exemplo, que ela te traiu. Se ela te traiu, perdoe. É isso que a Bíblia ensina, mas perdoar não é fácil, né? Claro que perdoar não é fácil, o mais fácil é arrumar uma esposa nova. O mais fácil é viajar, digamos que uma distância de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 500 quilômetros, 1000 quilômetros e começar uma vida nova. Como que se a distância de percurso rodado fosse perdoar os teus pecados ou fazer Deus esquecer daquilo que você viveu e daquilo que você cometeu. Amados, não existe essa conversa, é perdoar. Ah, mas é difícil, é claro que é difícil, então por que você deixou? Outra coisa que eu vou dizer, nenhum divórcio acontece da noite para o dia. Faltou alimento, alimento que eu digo no campo emocional, alimento no campo espiritual, faltou alimento no campo da vida conjugal, sexual, faltou. Ah, você entendeu? O que é alegado hoje? É isso, eu fui traído. Se você foi traído, você casou com essa mulher, você teve um tempo hábil de noivado e namoro para você. Ah, irmão Levi, mas não é assim? É assim sim, irmão, não vem com você não pode não me aceitar, mas é assim sim. Você da igreja é ensinado, orientado pelos pastores, pelo pai, pela mãe, aconselhado a não casar com A, não casar com B. Pessoas de sabedoria te disseram, você não ouviu. Então, não tem desculpa. Você entende? Na vida conjugal não tem desculpa, amado. Você é orientado dentro da igreja. Você é instruído por pai, por mãe, por pastor, e você casa e depois você vem contar a história 10, 15 anos depois. Mas ela me traiu. Traiu foi um problema de vocês. Você tem que resolver com Deus e acertar a vida com Deus. Você entendeu? Ah, mas eu não posso viver com uma mulher traidora. Você tem que perdoar ela 70 vezes 7 ela te trair, como Oséias, está entendendo? Você não tem que vir dizer, eu vou porque a minha mulher me bate, porque você escolheu uma mulher que bateu em você, entendeu? Ah, mas o irmão Levi, você acha tão fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas o problema não é da Bíblia e nem da igreja, o problema é seu. Você entende, amado?
Ah, mas eu vou... Como é que você, o que mais está sendo alegado hoje? Ah, minha esposa, cheguei aos 45 anos, minha esposa ficou diabética, tem uma doença, uma coisa da natureza, dessa natureza, e não consegue mais ter vida sexual. Como é que eu vou ficar? Problema de vocês, irmão, não é de Deus. Vocês vão vencer junto na oração, no jejum. Ah, mas seu irmão não tem uma palavra flexível. Não é, aqui não é flexível, irmão, é que não dá para arrebentar com a palavra de Deus. Não tem como mudar a palavra de Deus. Deus não vai querer saber dos seus problemas pessoais, seus problemas físicos. Deus não vai querer saber se você não deu conta, você bem aberto, que bem cônscio, se você não deu conta na vida sexual. Isso não interessa para Deus, meu amado. Deus não quer saber de desculpas. Deus quer saber que você fez um pacto, uma aliança com a mulher jovem da tua mocidade, na frente do altar, na frente do pastor, e você assumiu diante de Deus que você ia viver com ela até que a morte o separasse, que você ia cuidar dela na luta, na tristeza, na dor, na angústia, que ela ia cuidar de você. Isso é que importa para Deus. O evangelho não é um evangelho de coisas fáceis. Se o evangelho fosse fácil, os discípulos mesmo se apavoraram quando Jesus falou com relação aos eunucos e ao casamento. Quando Jesus citou os três tipos, as três qualidades dos eunucos, você entendeu? Então você tem que se castrar. Se ela não consegue mais, tem um problema físico, diabético ou outra doença, não consegue mais te dar uma vida realizada na cama, você vai ter que se castrar por amor à palavra, para não dar escândalo. Você está entendendo? Ah, mas é que A ou B, não interessa. Eu sei que vai me faltar muito e eu não quero deixar o vídeo extenso. Não importa as tuas colocações, o que importa é a palavra de Deus. E eu sei que muitos vão dizer que eu sou... que eu não sou flexível, que eu sou inflexível, mas eu estou muito cônscio, eu estudei muito para me falar o que eu estou falando. Casamento, meus amados, é um só dentro da igreja. E outros chegam a ter chega a enlouquecer na Bíblia e dizer assim que Deus diz que é uma mulher, que é uma esposa só, no momento em que está discorrendo, que não quer dizer que tivesse outra para trás. Existem tantas aberrações na igreja relacionada hoje à vida conjugal. Existem pastores norte-americanos, existem pastores brasileiros de nome, renome, que chegam e dizem numa lábia extraordinária, numa hermenêutica, numa homilética, como é que é, na arte da retórica, consegue fazer você acreditar que você pode separar casa de novo. Mas esses pastores são mentirosos. Você está entendendo? Eles estão usando o que eles aprenderam, o que eles têm, que Deus deu para eles, para destruir com a palavra de Deus. Deus os ensinou a destruir, eles estão usando contra o próprio Deus, é contra a própria palavra. Não existe uma hipótese de um novo casamento, a não ser que a tua esposa morreu. Você entendeu? O teu esposo morreu, aí você está livre da lei do marido e da esposa. Os outros trechos são isolados, as bíblias que estão contendo dizeres que você pode separar são bíblias enganosas. Você cuide com Bíblia. Não é porque você tem um livro com a capa bonita debaixo do teu braço ou onde quer que seja, dentro de uma maleta, de uma valise, que você tem uma Bíblia, todo o conteúdo é sagrado. Existem muitas Bíblias hoje, mais de 50, não sei quantos lançamentos de Bíblia, que são tudo Bíblias que trazem heresia nos seus rodapés. A Bíblia Sagrada é a revista e corrigida de Almeida, João Ferreira de Almeida. A Bíblia é só o conteúdo da palavra. O que é rodapé e comentário você rechaça, porque tem muita coisa que presta e outras que não presta para a tua fé. Você entendeu? Então deixa eu falar mais uma vez. Não existe um novo casamento. Não existe recasamento, não existe divórcio seguido de um novo matrimônio. Divórcio seguido de um novo matrimônio é adultério continuado. Eu disse que divórcio seguido de um novo matrimônio, na opinião desse pastor, escritor, comentarista, que estudei muito a Bíblia, que paga o preço num casamento há 21 anos, sei. Eu sinto que se eu arrebentar meu casamento, Deus vai me cobrar com muita dureza. Então eu sei que eu estou falando. Eu não quero que ninguém pereça por causa da minha palavra. A minha palavra, para as pessoas que me seguem no YouTube, para as pessoas que me seguem há 21 anos no Evangelho, a minha palavra é: casamento, divórcio e recasamento, divórcio e novo matrimônio, ou um divórcio seguido de um novo casamento, é adultério continuado. Então, amados, entenda isso que eu estou lhe dizendo.
Não importa o que a Bíblia diz no rodapé, não importa se o escritor é o mais famoso que existe no mundo, não importa se foi o teu pastor que te falou e ele é formado, doutorado, ele é acadêmico, estudou em Harvard, estudou nas maiores universidades do mundo. Estou usando Harvard porque é uma das maiores do mundo. Não interessa se ele é pregador gideonita, não interessa da onde ele saiu, não interessa se é o líder da tua igreja que há 50 anos pregava que não podia, hoje prega que pode, e ele disse que ele aprendeu, que ele não sabia, que era o tempo da simplicidade. Não interessa o que ele vai te dizer, não importa o que te ensine. E você não pode quebrar com item bíblico, porque o maior professor de teologia é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é Jesus. Nós precisamos de homens sábios, de homens inteligentes, de homens que ensinem, mas hoje em dia existem muitos homens falsos, homens que estão quebrando com a regra de Deus, quebrando, mutilando a palavra, tirando. E a Bíblia diz em Apocalipse que aquele que aumentar ou diminuir um tio sequer da palavra de Deus, Apocalipse, na citação de Jesus, se não me falha a memória, em Mateus, vai pagar o preço por aquilo que está tirando. A Bíblia é muito assim, a Bíblia é bastante complicada. Você não pode tirar e também não pode colocar. Você não pode diminuir nem aumentar. Não diminui, não tira e não acrescenta. É o que está escrito, é o que está estabelecido. Então, não existe, amados. Não importa o que esse irmão vai chegar no gabinete pastoral contando que sofreu, que a irmã foi embora, que a irmã não fazia comida, que a irmã está doente, está diabética, tem uma enfermidade, não consegue mais dar conta da vida sexual. Não importa o que essa pessoa vai dizer, para Deus não interessa. Está faltando liderança na igreja, irmão. No inferno vai estar cheio de pastores com seus respectivos membros que vão estar lhes apontando os dedos, lhes acusando, porque eles não ensinaram a palavra de Deus aqui em vida antes do arrebatamento da igreja ou antes dessas pessoas morrerem. Então, seja um pastor ávido de toda a sabedoria, que não tenha compromisso nem comprometimento com palavras desse mundo para fazer fama, para ganhar dinheiro, para amontoar impérios, mas seja um homem de Deus, que fale o que a Bíblia quer que você fale, que ensine os seus membros, que façam com que eles caminhem o caminho da santidade e possa ir para o céu, para que você não venha ser acusado no inferno, aonde quer que seja, pelas pessoas que você não soube orientar. Que você, sabendo da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, você quis ter compaixão. Não entra na questão dos outros, não tenta ter compaixão da vida dos outros quando você não pode ter. Tem momentos que você é líder, que você tem que permanecer e manter a palavra. Tem pastores muito bonzinhos hoje para ser amigo da irmã, do irmão, do fulano, do ciclano, que chegou contando a sua história errada, porque às vezes ele conta a história de hoje, mas há 15, 20 anos atrás ele viveu outra história. Ele não alimentou o casamento, ele não regou o casamento, porque o casamento tem que ser regado com regador espiritual. Ele não cuidou do seu casamento, não cuidou da sua vida, ele vem e conta a história do momento. Amado, não entra em questão louca. Você não tem que mudar o que a Bíblia diz para agradar alguém, você tem que pastorear seu rebanho e guardar a palavra da santidade. Então, meus amados, vai aqui meu apelo, na primeira parte desse vídeo, 1 Coríntios 7, do 15 a 42, se me falha a memória, Romanos 7, 1, a seguir, são os textos-chave para o casamento. Não existe aquela história de fazer confusão com a carta de repúdio de Moisés. Aquilo ali Jesus foi bem claro, por causa da dureza do vosso coração, Moisés fez isso. Então sabemos que tudo que acaba em divórcio tem dureza de coração. Se houvesse acordo, concordância, humilhação, perdão, arrependimento todos os dias, porque casamento é arrependimento todos os dias. Quantos dias na minha vida eu reconheço meus erros todos os dias e nós acertamos nossa vida todos os dias para nós continuarmos vivendo juntos. Então entenda isso. Outra coisa, aquela parte de que muitos doutores da teologia querem explicar errado, sobre a estadia de José com Maria, naquele compromisso, aquele compromisso judeu antigo de noivado, de um ano que eles ficavam comprometidos um para o outro. Naquele meio tempo, ali Maria engravidou do Espírito Santo e José se sentiu ultrajado porque ele não entendeu a obra do Espírito Santo e começou a querer se afastar de Maria. O próprio anjo falou, diz, não, José, fica com Maria porque o que está gerado nela é o Espírito Santo. Aquele era um compromisso de noivado de judeu. Você entende? Aquela palavra ali usada para o comprometimento de noivado do judeu e daquele período que eles ficavam juntos para depois contrair o casamento, a palavra usada ali não é moicheia. Você entende? Ali existe a palavra porneia e moicheia. Então você tem que entender uma coisa, que estão usando a palavra errada para adultério. Você entende?
Ali você não pode usar a palavra adultério. Aquilo ali é fornicação, seria fornicação. Então, você precisa entender que a palavra usada, que as Bíblias estão usando para defender o recasamento, eles trocam a palavra, porneia por moicheia. Então precisa estudar bem e se aprofundar naquele trecho ali, que eu não tenho tempo aqui no meu vídeo, já foi para 29 minutos, para você entender que há uma diferença em porneia e moicheia. Então ali não estava se tratando de adultério, ali estava se tratando de fornicação entre um compromisso de noivos judeu para o matrimônio. Então não troque a palavra porneia por moicheia, que aí você vai fazer confusão e vai acabar usando isso como um subterfúgio para você pregar um recasamento. Então, amados, fica aí meu apelo: divórcio seguido de novo casamento é adultério continuado. Os irmãos estavam esperando há muito tempo minha opinião sobre isso, então está aí, é uma sequência de 3 vídeos, voltarei com vocês no segundo vídeo, falando as consequências que leva à separação. A primeira opinião é o seguinte: não existe um novo recasamento, não existe um recasamento, um novo matrimônio. Divórcio seguido de novo matrimônio é adultério continuado. Não existe um segundo casamento dentro dos padrões bíblicos. Eu estou dizendo os padrões bíblicos. E sobre casamento e traição, tanto o ímpio, a vida secular como a vida espiritual, se sente a pessoa no fundo do poço quando é traído. Isso aí, tudo vai ter que ser prestado conta. E outra coisa que eu quero deixar bem claro: este casamento que é rompido e um recasamento é um adultério continuado. Que Deus abençoe, deixe o like positivo, comente se sentir de comentar, comentários bíblicos de cunho espiritual, de pessoas que oram, que entram no santo dos santos, que entendem que o evangelho, são bem-vindos, pessoas que vão comentar simplesmente para nos defamar, para nos humilhar, para querer nos tirar nossa autoestima, nem venha, porque você não vai arrumar nada, entendeu? Não vou responder, não respondo a comentários que não são edificantes, você já entende como é que é o canal, tá? Que Deus abençoe. E voltamos com vocês no próximo vídeo, falando relacionado ao casamento. Também nós, os irmãos, estamos pedindo muito, nós vamos falar também sobre muitos temas de você pergunta e a Bíblia em Foco responde. A Bíblia em Foco está respondendo para você aí, ó: divórcio seguido de novo casamento e adultério continuado. Tá? Que Deus os abençoe, fique com Deus, um grande abraço, um beijo no teu coração, que a paz de Cristo brilhe sobre a sua vida e sobre o seu lar.